como que concentração e reflexão influem ou são importantes para realmente a pessoa, em algum momento, atingir a meditação? Muito importante. Então, a gente falava sobre a reflexão, né? A palavra reflexão, ela vai nos trazer a um contexto de estudo ou de análise de uma das funções da mente, né? A mente, na meditação, joga um papel muito importante, porque o grande, digamos assim, o grande pulo do gato, né, na meditação é a gente aprender a conhecer as funções e aprender a manejar o que é a nossa mente, né? A mente. A mente, ela tem um caráter normalmente ativo, né? A mente, ela é reativa, reacionária. A nossa mente, ela a todo tempo está projetando informações, projetando conceitos. E esses conceitos se confundem com uma coisa que a gente chama de realidade. Nessa brincadeira que nós fizemos, eu acho que dá para claramente perceber a diferença entre realidade e conceito, né? Quando a gente pega aí toda a descrição que nós fizemos da jaca, isso são conceitos, não é isso? A gente Uhum. descreve, fala o sabor, fala a textura, fala tudo, são conceitos. A gente pode tentar explicar para uma pessoa o que é a experiência de consumir uma jaca através de conceitos, mas isso vai ser muito diferente da experiência real, que é experimentar em si a jaca, né? Mas a mente é assim. A mente, ela quer projetar, ela quer conceituar a todo tempo. Na meditação, nós temos que colocar em atividade a função natural da mente. A mente, ela isso dizem os sábios, né? Que a mente, ela é feminina, ela é receptiva, ela é como se fosse ou deveria ser um lago tranquilo, sereno, que recebe as informações, né? E produz uma reflexão no seu interior que nos leva a desenvolver uma coisa que se chama sabedoria. Sabedoria, né? Só que aí nós temos a situação onde a nossa mente ela está sempre reagindo. Então, qual é o nosso papel dentro da meditação? Aprender a silenciar essa mente. Aprender a tornar essa mente uma mente passiva, uma mente tranquila, uma mente serena. Que as reflexões que surjam dessa mente sejam reflexões que trabalhem a parte interior da mente, que é intuitiva, e não raciocinativa, né? Que não são raciocínios, não são pensamentos, são intuições, são reflexões profundas, reflexões serenas, né? Percepções, né? Percepções sutis que vão surgindo quando a parte mais interna, mais interior, né? Samuel Weor fala que é a essência da mente, é colocada em atividade, é colocada para trabalhar. Essa essência da mente, ela produz certos movimentos e é capaz de nos levar a certos conhecimentos que a mente exterior, a mente raciocinativa, reativa, ela não é capaz. Ela não consegue. Ela não alcança. Então, é comum a pessoa pensar, bom, mas como eu vou poder conceber algo, entender algo, compreender algo com a mente em silêncio, sendo que a mente é o fundamento do aprendizado, né? Bem colocado, porque isso desafia a nossa concepção do para Desafia a que nossa... serve a mente. Para que E o que serve a mente? condicionamento, isso vai contra o condicionamento. Fundamento. Tem até no livro Educação Fundamental, o mestre Samael dedica certas partes desse livro, por exemplo, onde ele faz o contraste da diferença de ensinar uma criança o que pensar, que é normalmente o que acontece na formação de uma personalidade condicionada, e Sim. dar liberdade para que a mente dessa criança possa aprender como trabalhar Pensar. livremente, como pensar. É onde a consciência começa a aplicar o fluxo, né? Onde ela começa a comandar através da sua própria natureza,
se ela aprende isso, é onde a consciência começa a ditar o ritmo da vida da pessoa e não o contrário, né? A gente querer fazer e mandar a nossa consciência o que ela deve fazer. Deixar que a criança fale, né? A criança interior. Vinde a mim as crianças. Delas é o reino, diz a Escritura Sagrada, a Bíblia, né? Por isso, é a nossa consciência. Exato. Então, quando nós vamos progredindo nessas etapas ou passos da meditação, quando a gente aprende a meditar, o Bruno citou aí, no momento que ele pediu para contextualizar, ele citou a concentração e a reflexão, né? E quando nós vamos ali dentro dessas fases da meditação, né, aprendendo a meditar, aprendendo a manejar cada uma dessas etapas, né, vai chegar um momento em que essa mente, então, ela fica realmente nessa condição, nesse estado sereno, nesse estado tranquilo, né, nesse estado de silêncio. E é quando a gente pode dizer que nós estamos começando a aprender a meditar. Quando a gente está efetivamente meditando. Né? Porque antes disso, nós temos que manejar ali a condição do nosso corpo, né? A imobilidade do corpo, tá? A concentração, o relaxamento. Então, são fases da meditação, né? São passos da meditação. E com isso, a gente vai chegar ao momento em que a meditação se torna algo efetivo. Por que asana é tão importante? Por que é o primeiro passo, Alexandre? Por que o corpo cumpre ou joga esse papel, assim, cumpre esse papel imprescindível na predisposição mental, nesse nível que você está colocando? Mas por que o primeiro passo é a asana? A postura, o corpo, o relaxamento, a imobilidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, que a meditação é um estado onde também há um desprendimento da matéria, né? Um desprendimento da consciência, da essência interior, de todos esses corpos ou essas partes que a revestem, né? E a primeira dessas coisas é o nosso próprio corpo físico, né? Ou seja, o corpo físico ele tem que estar em repouso na meditação, né? Na meditação profunda, ele precisa estar em repouso. Então, esse repouso envolve a escolha de uma posição que não exija movimento, que não nos convide ao movimento. Essa posição é chamada de asana, ou postura simplesmente. Nós podemos meditar sentados em uma poltrona, podemos meditar sentados em uma cadeira, podemos meditar deitados, que é uma posição que às vezes nos convida ao sono, a acabar adormecendo, né? Ou seja, dormindo. Então, precisa ser desenvolvido pela pessoa, mas é plenamente plausível meditar também deitado, ou em uma posição oriental, sentado com as pernas cruzadas, em lótus, semilótus, né? Mas nós precisamos de uma posição e que nessa posição nós tenhamos a capacidade de dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? O relaxamento. O relaxamento. Esse relaxamento ele é um relaxamento inicialmente físico, mas ele deve transcender o aspecto físico. Deve ser um relaxamento mental, relaxamento de tranquilização também interna, né? Onde a mente relaxa, o estado emocional da pessoa também entra em um quadro de relaxamento. E esse relaxamento nos permite tomar posse de uma coisa que é muito importante, que é a nossa atenção, né? A nossa atenção. Para que eu possa, então, dirigir essa atenção de forma focada, de forma concentrada, ao objetivo daquela prática de meditação. Nós temos que ter sempre uma meta, né? Um objetivo para meditar. Meditar também não é como muitas vezes a gente pensa, que é só a pessoa sentar e tentar fazer um silêncio mental que muitas vezes é artificial, é forçado, né? Como se fosse um vazio mental, né? Tem que haver um objetivo claro na meditação. Vou dar exemplos aqui de objetivos, tá? Por exemplo, conhecer profundamente a raiz, a origem de um sentimento, tá? Conhecer ou compreender um evento da infância, entender
por exemplo, a origem de um comportamento que eu queira eliminar, mudar, transcender, e eu eventualmente não consigo. Então, isso são objetivos dentro de um contexto de autoconhecimento, correto? Certo. Objetivos de uma prática de meditação.